Shri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 16, a tentativa do Senhor de ir para Vrindavana, verso 239. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadi Bashanti Javana Sirama Vaishnavaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Antarinishtakarabarye loka vyavahara Achirat Krishna tomaya karibe udhara. Shri Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu: dentro de teu coração deves te manter muito fiel, mas externamente podes comportar-te como um homem comum. Desse modo, Krishna logo ficará muito satisfeito e libertar-te-á das garras de Maya. Vrindavana Dekiya Beasiva Nilachale Tabitumi Amapasha Asiha Konachale. Podes ver-me em Nilachala, Jagannatha Puri, quando eu regressar de minha visita a Vrindavana. A essa altura, poderás pensar em algum meio de escapar. Seja sekale Krishna spurave tomare Krishna kripa jamritare ke rakhite pare. Krishna revelar-te-á os artifícios a que poderás, então, recorrer. Quem recebe a misericórdia de Krishna não é cerceado por ninguém. Haribo. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Só para enfatizar, Krishna, o Sr. Chaitanya falando para Raghunatha Dasa, Krishna revelar-te-á os artifícios a que poderás, então, recorrer. Quem recebe a misericórdia de Krishna não é cerceado por ninguém. Então vamos agora ao significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Embora Srila Raghunatha Dasa estivesse muito ansioso por unir-se a Shri Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor aconselhou-o a esperar pela misericórdia do Senhor Krishna. Ele recomendou que Raghunatha Dasa se mantivesse com a consciência de Krishna, com a consciência de Krishna firmemente estabelecida em seu coração, ao passo que externamente deveria se comportar como um homem comum. Quem é avançado em consciência de Krishna conhece este truque. Podemos viver na sociedade como seres humanos comuns e ao mesmo tempo estarmos interessados apenas em satisfazer a Krishna e em propagar suas glórias. Uma pessoa consciente de Krishna não deve absorver-se em coisas materiais, pois sua única atividade é o serviço devocional ao Senhor. Quem se ocupa dessa maneira, com certeza, receberá a misericórdia de Krishna. Como o Shri Chaitanya Mahaprabhu aconselhou a Raghunatha Dasa, Yata Yoga Vishaya Bunja
Ashatarana. Repete-se a mesma coisa. Antare Nishtahakara Bahye Loka Vyavahara. Isso significa que não se deve ter nenhum desejo no coração que não seja servir a Krishna. Apoiando-nos nessa convicção, podemos cultivar a consciência de Krishna. O Bhakti-rasamrita Sindhu 1.2.200 confirma isso. Lokiki vaidiki vapi yakriya kriyate mune harisevanu kulaiva sakarya bhakti ichyata. Mesmo que o devoto haja como um ser humano comum ou como um estrito seguidor dos preceitos védicos, tudo que ele faz é favorável ao avanço no serviço devocional, pois ele não sai da consciência de Krishna. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Mais um ensinamento de Srila Rupa Goswami, né? Bhakti-rasamrita Sindhu, né? Da devoção. Shrimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 3º, Nascimento do Senhor Krishna, verso 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Shuka Uvacha, Shri Shuka Uvacha, Adhainam Atmajam Vichya, Adhainam Atmajam Vichya. Mahapurusha Lakshanam, Mahapurusha Lakshanam, Devakitam Upadava, Devakitam Upadava, Kamsabhita Suvijmita, Kamsadbhita Suvijmita. Shri Shuka Uvacha, Atainam Atmajam Vikshya, Mahapurusha Lakshanam, Devakitam Upadhavat, Kamsabhita Suvijmita. Tradução, vamos repetir. Shukadeva Goswami prosseguiu. Shukadeva Goswami prosseguiu. Em seguida, tendo observado que seu filho tinha todas as características da Suprema Personalidade de Deus, Devaki, que tinha muito medo de Kansa, e estava deveras atônita começou a oferecer orações ao Senhor.
Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Neste verso, a palavra Suvijnita, que significa atônita, é significativa. Devaki e seu esposo Vasudeva sabiam muito bem que seu filho era a suprema personalidade de Deus e não poderia ser morto por câncer. Porém, devido à afeição, à medida que pensavam nas atrocidades anteriores de câncer, ambos temiam simultaneamente que Krishna fosse morto. É por isso que se usou a palavra Suvijnita, atônita. Do mesmo modo, ficamos aturdidos pensando se este movimento será eliminado pelos Asuras ou continuará a avançar sem temor. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tatu jayam udiraye Shri Chaitanyam manobhishtam ishtapitham jena bhutale swayam rupakadat mahyam dadati swapadantika Shri Shuka uvacha athainam atmajam vikshya Mahapurusha Lakshanam Devakitam Upadhava Kansabhita Suvijnita. Shukadeva Goswami prosseguiu. Em seguida, tendo observado que seu filho tinha todas as características da Suprema Personalidade de Deus, Devaki, que tinha muito medo de câncer e estava deveras atônita, começou a oferecer orações ao Senhor. Esse verso é um verso cheio de significados esotéricos. Muito importante esse verso, porque Yogamaya age quando Krishna se relaciona com seus devotos, e Yogamaya coloca os devotos numa ilusão, entre aspas, que não é Maya, Jagamaya, para que esse relacionamento seja cada vez mais desfrutado entre ambos, entre o servo e o amo, entre Krishna e a alma rendida a ele. Então isso aqui é muito interessante, porque Srila Prabhupada, no mesmo humor, como terminou o significado de ontem, ele falando que embora Krishna não pudesse ser morto, Vasudeva, como pai de Krishna, temia, porque em afeição, esse é um dos êxtases do relacionamento amoroso com Krishna. Esmerra, afeição. Pensava que câncer viria imediatamente para matar seu filho. Aí Prabhupada fala, o mesmo humor de Yogamaya, Agenda, Esmerra. E também para nos dar o exemplo, a Acharya é assim, de que sempre, sob todos os aspectos, em todas as circunstâncias, devemos depender de Krishna, e essa dependência nos mantém conscientes de Krishna, como também fez
a tia de Krishna, né? A tia de Krishna, a rainha Kunti, foi exilada, perdeu seu reino, foi para a floresta com seus filhos, os Pandavas, e a rainha Kunti, mais do que ninguém, sabia que aquele menininho que brincava no pátio do palácio onde ela estava ali era e é nada mais nada menos que a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta última. Mais do que ninguém ela sabia disso. Então, imagina, tia de Krishna junto com Krishna, qual que seria o problema? Mas ainda assim, também nesse humor de a potência de Yogamaya de Krishna agir entre a tia dele e ele, ela também se via assim, atônita. Suvishmita, a palavra aqui que Prabhupada falou que é muito significativa. Por quê? Porque tem todas esses significados esotéricos por trás dela. Mãe Devaki, assim como mãe Kunti, assim como Srila Prabhupada, ninguém tem dúvida nenhuma que aqui está, ali estava, aqui está também no movimento Sankta do Senhor Chaitanya, isso como Srila Prabhupada, a suprema personalidade de Deus, mas ainda assim, Vipada Santo da Sashva, falou a rainha Kunti. Tatra Jagadguru, Bhavatala, Dashanam Yashada Punabhava Dashana. A rainha Kunti cantou essa oração. O Padava é orar. Padavats orou. Os devotos têm certeza que Krishna é imbatível, que Krishna é a suprema personalidade de Deus, que Krishna é o controlador supremo, que quem está com ele, Tatrashir, Vijayo, Buti, Dhruvaniti, Matimama, quem está com Krishna jamais vai ver derrota, vai ver sempre vitória, opulência, moralidade, poder extraordinário, como o próprio Krishna falou. Porque onde tem Deus, o que pode ser contra? Onde está Deus, como pode haver derrota? Mas para apimentar esse molho do relacionamento, de esderra, de afeição entre Krishna e seus devotos, Yogamaya age assim, com um devoto ficando muito preocupado com a possível derrota de Krishna, a possível, por exemplo, aqui Prabhupada temendo pela falência do movimento Sankta do Senhor Chaitanya. Então ele fala, do mesmo modo que Vasudeva ficou sofismita, atônito, Devaki ficou também, da mesma maneira, mãe Devaki, esposa de Vasudeva, ficou também sofismita, temerosa, atônita, com medo de câncer, com medo das atividades pecaminosas, com medo das atividades demoníacas, com medo do demônio fazer qualquer mal para Krishna. O Srila Prabhupada está falando com a mesma convicção, mas no humor de afeição, esderra com Krishna, falando do mesmo modo, embora o movimento da consciência de Krishna e Krishna não sejam diferentes e não haja asura algum que possa acabar com ele, ficamos com medo de que a qualquer momento os asuras acabem sustando este movimento em alguma parte do mundo. Olha que interessante.
E aqui, para corroborar que era isso mesmo, Prabhupada continuou no significado de hoje. É por isso que se usou a palavra Suvrishmita. Do mesmo modo, ficamos aturdidos pensando se este movimento será eliminado pelos Asuras ou continuará a avançar sem temor. Não, enquanto existir pureza, enquanto existir Krishna presente, devido a que Satam Kirtayan Tomam Yachanchata Dridavarata, os devotos com muita determinação cantarem as glórias de Krishna, adorarem Krishna, servir Krishna. Krishna vai estar presente e não tem quem possa derrotar Krishna. Não tem quem possa derrotar os devotos. Não tem quem possa parar esse movimento. Não tem câncer nenhum capaz de parar o movimento da consciência de Krishna. Mas, devido a esse humor de afeição, esderra, os devotos pensam, corremos esse risco. Puxa, será que, nossa, nem pensar em alguém parar o movimento de sangue, nem pensar, Rainha Kunti, Vipada Santo Tachacha, Tata Jagaguru, Bhavata Darshana, Miyashada Puna Bhava Darshana. Ela fez essa oração, o Bhadava também, ela orou a Krishna, o seu sobrinho, dessa maneira. Se todas essas calamidades que acontecem, todos esses empecilhos, todas essas dificuldades, esse humor de esderra, controlado por Yogamaya, entre o devoto e a pessoa suprema, seu objeto de amor, se todas essas calamidades acontecem e, devido a elas, eu recorro a você, Krishna, eu me abrigo em você, Krishna, eu dependo de você, Krishna, eu me lembro de você e não me esqueço de você, por causa desse temor, que então venham mais calamidades, venham mais dificuldades, mais empecilhos, porque isso é uma bênção, porque isso acontecendo, eu fico cada vez mais consciente de Ti, cada vez mais dependente de Ti, cada vez mais Upadava, oferecendo orações a Ti, para que você se mantenha me protegendo. Essa é a mentalidade do devoto, esse é o relacionamento do devoto com a Suprema Personalidade de Deus. Então, é assim ou não é? Está cheio, não está, de significados esotéricos aqui nesse verso. Incrível. Incrível isso. O devoto tem fé plena que quem está com Krishna está seguro. Krishna é imbatível. Yogeshwara Krishna, Papai Tadanuda, Tatushi, Vijaya, Buti, Dudubaniti, Batimama. Onde quer que tenha, esteja Krishna, onde quer que esteja o Acharya, a alma liberada, o seu devoto puro, Arjuna, o arqueiro supremo, o mestre espiritual, ali sempre haverá, sempre, Nitya, sempre haverá vitória, poder extraordinário, moralidade. Não tem como ter derrota, não tem como, mas ainda assim, devido a essa ação de Yogamaya, devido a essa dependência de Krishna, nesse humor de esderra, de afeição por Krishna, o devoto ora sempre a Krishna, rogando a proteção dele, rogando o amparo dele, e assim ele se mantém cada vez mais dependente de Krishna, o Padava, orando a Krishna, unido com Krishna. Então isso é perfeito, isso é perfeito. É muito diferente
da mentalidade material, dos relacionamentos materiais, do medo material, do temor de alguém que está em ignorância. É muito diferente, muito diferente. Então, que isso fique bem claro aqui, porque muito importante. Prabhupada terminou o significado de ontem e voltou a falar hoje. É por isso que se usou a palavra suvishmita, quer dizer atônito, dizendo que, do mesmo modo, ficamos aturdidos, atônitos, pensando se esse movimento será eliminado pelos asuras ou continuará a avançar sem temor. Então, Prabhupada muito claramente falou, corroborando o que eu estou tentando traduzir aqui, explicar, que onde quer que tenha realmente Krishna, não tem como ter derrota. Prabhupada falou que ninguém poderia parar esse movimento de Sankirtan, a não ser os próprios devotos. Por quê? Por quê? Porque se os devotos fracassarem na sua consciência de Krishna, não forem conscientes de Krishna, se os devotos fracassarem em satisfazer Krishna, dando Dridhavrata, tudo com muita determinação, tentando levar adiante esse movimento da consciência de Krishna, mantendo a pureza, aí nós podemos ser derrotados por nós mesmos. Nós podemos ser derrotados por Krishna, que não está satisfeito com o nosso empenho, por isso podemos acabar com o nosso próprio Krishna dentro do nosso movimento da consciência de Krishna, com a nossa própria associação com Krishna dentro do nosso movimento da consciência de Krishna. Mas, enquanto os devotos forem rendidos, submissos, humildes, dependentes de Krishna e sérios, muito sérios, sinceros, muito sinceros e ocupados de verdade no movimento das consciências de Krishna por prazer do Senhor Chaitanya, por prazer de Krishna, impossível haver derrota. Aí sim, embora num humor de aflição, esteja, Janamaya possa agir com esses devotos sinceros e os devotos possam temer. Puxa, Krishna nos proteja para que o movimento que propaga a sua consciência nunca seja impedido. Assim, também o devoto Pita tem medo, porque o devoto no humor de Sneha, afeição, fica suvishmita, também atônito com tudo, com a situação. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada que Jai Jaya.